Toda janela dizem que o Atlético tem interesse no Bruno Henrique, que queria contratar o Bruno Henrique, mas eles nunca chegaram e, de fato, oficializaram uma proposta pelo Bruno Henrique. E está acontecendo isso no exato momento. Existe muita especulação, muito disse-me-disse, mas até o momento, né, o Atlético Mineiro não formalizou nenhum contato, digamos assim, pelo Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador que ele não esconde que ele era atleticano, né, era torcedor do Atlético, enfim, ia para o estádio, para o Mineirão, assistir jogos do Atlético. É um jogador que tem 33 anos e assinou um contrato com o Flamengo, tem uma renovação com o Flamengo, tem mais 2 anos de contrato. E, Ilan, o contrato dele é um contrato muito bom no Flamengo, então, e ele é um jogador considerado importante para o técnico Felipe Luiz. Então, além do Galo precisar dar o próximo passo que nunca deu até o momento, precisaria também o Flamengo estar disposto a negociar o Bruno Henrique, o que não me parece no momento, Ilan. Essa é a questão, né, Raíza, Gabriel? O Papa, o Bruno Henrique é esse jogador que, tudo bem, que o Flamengo não está disposto a negociar, mas se pintar uma proposta muito boa, o Flamengo está em condição de abrir mão do Bruno Henrique, ele deixou de ser aquele jogador tão essencial que já foi, tudo bem que faz um tempinho, né, 2019 para cá, 2020, mas hoje ele não é esse jogador tão fundamental no elenco, Papa? Eu considero fundamental, até porque o Pedro tá se recuperando, o Carlinhos está longe de ser uma realidade, e o Gabigol saiu. E o Bruno Henrique, além da função de jogar pelos cantos, ele joga também como atacante, como centroavante. Ele é muito bom na jogada aérea, tem uma impulsão muito boa. É um jogador bem completo. E aí eu acho que o Bruno Henrique, você mesmo com a contratação do Juninho, que a gente não sabe se vai ou não vingar, né? Não sei se a Raíza concorda comigo, o Bruno Henrique ele faz essa função de centroavante. E o Flamengo precisa demais dessa função do Bruno Henrique, né? Desse jogador aí, desse coringa no ataque. O Flamengo não vai perder o Bruno Henrique, pelo menos nesse ano, gente. Não vai. Eu vejo como uma situação aí muito difícil. Eu conversei com a fonte ligada ao Bruno Henrique, tem a mesma informação da Raíza, que é muita especulação e pouca verdade. Pouca situação que realmente chega para o jogador e que o que ele passa para a gente é que o jogador está focado e quer continuar no Flamengo. Tá bom, eu vou devolver a bola para vocês aí, mas deixa eu só dar uma passada rápida aqui, meus colegas dentro do estúdio. Joga muita bola o Bruno Henrique. Não acho que não está mais no auge dele, né? Ele teve um auge ali espetacular. Eu acho que em 2019, eu sou daqueles que acham que o Bruno Henrique, não sei se são tantos assim, mas conheço gente que acha como eu, que o Bruno Henrique foi o principal jogador do Flamengo em 2019, se é que dá para apontar um jogador principal naquele time, que eram 11 jogadores espetaculares, né? O time do Flamengo de 2019. Mas o Bruno Henrique era um monstro, já não está naquela fase, naquela forma física, mas acho que não dá para abrir mão de um jogador como ele, né, o Pedrosa? Concordo, Ilan. Acho que o Bruno Henrique ele se tornou um jogador mais polivalente até mesmo depois da lesão. Ele teve uma lesão multiligamentar que você não sabia como o Bruno Henrique ia voltar a jogar e ele fisicamente conseguiu se adaptar, conseguiu ainda ter a velocidade, não que ele tinha antes, mas ainda assim ser um jogador veloz, é um jogador, como o Papa falou, tem uma bola aérea também muito qualificada. Se a gente for lembrar de como o Felipe Luiz utilizou ele no ano passado, em muitos momentos jogou até o Bruno Henrique com o Gonzalo Plata como dois atacantes mais móveis, né? Sem a referência do centroavante. Então acho que o Bruno Henrique é um jogador hoje que continua sendo indispensável para o Flamengo. Dizem que ele é Atlético Mineiro, até por ser mineiro, que ele tem essa relação, mas eu não vejo o Felipe Luiz abrindo mão do Bruno Henrique, e digo mais, eu não vejo o Bruno Henrique sendo reserva dessa equipe, mesmo com a chegada do Juninho, na minha visão com o Felipe Luiz. Então, pro lado do Flamengo, não faz sentido algum você perder o Bruno Henrique nesse momento. O Bruno Henrique ainda é um jogador que jogaria, eu acho, como titular, não vou dizer em todos os times do Brasil, mas em 15 ou 16 times do Brasil, da Série A, eu acho que dá pra gente cravar que ele seria titular hoje ainda. No elenco, ele teria vaga em todos e seria titular na grande maioria, com certeza, inclusive nos clubes que disputam lá em cima com o Flamengo. E é interessante, porque o Bruno Henrique, ainda no início da caminhada dele no Flamengo, com o Abel, ele já jogou como centroavante, só que aí o erro do Abel era botar o Gabigol como um ponta. Ele invertia às vezes, até um jogo emblemático e o Arrascaeta no banco. Exatamente, que ele colocou contra o Peñarol, o Flamengo perdeu no Maracanã e deu problema a isso, mas aí o Bruno Henrique o que fez? Foi inteligente, ele aproveitou também e começou a jogar como centroavante de acordo com a necessidade. Hoje, mais velho,
não tendo talvez a mesma vitalidade para jogar sempre como um extremo, como um ponta, ele pode ser importante como centroavante ou num 4-4-2, um segundo atacante também. Em vários clubes do Brasil, o jogador tem muito mercado e tem muita qualidade.